Imagine acordar em um mundo onde sua fé é vista como uma ameaça ao sistema. Um mundo em que acreditar em Deus se torna um ato de resistência. Assustador? Pois é, essa foi a realidade de muitos que viveram sob regimes comunistas. O comunismo sempre viu a religião como um rival, e a fé cristã, em particular, como algo que deveria ser combatido. Mas e você? Como manter sua fé inabalável em um ambiente que faz de tudo para apagar sua crença? A resposta está na força interior que vem da sua conexão com Deus. Agora, vamos explorar como essa força pode ser moldada em tempos de perseguição. Por mais que pareça distante, ainda hoje, vemos ideologias tentando sufocar o cristianismo. Isso pode não estar acontecendo abertamente no seu país, mas as ideias estão em toda parte, na educação, na política e até nas mídias sociais. E aqui entra uma questão importante. Você está preparado para fortalecer sua fé, mesmo quando tudo à sua volta tenta enfraquecê-la? A verdade é que muitos não percebem o perigo até que seja tarde demais. Mas hoje, você vai aprender a estar um passo à frente. Quando falamos de fé inabalável, falamos de algo que vai além de simplesmente acreditar em Deus aos domingos. É uma fé que permanece firme mesmo quando o mundo inteiro parece querer derrubá-la. Como os mártires cristãos enfrentaram o comunismo e nunca deixaram sua fé vacilar? Com exemplos de vida que podemos, sim, seguir. E isso começa com um compromisso diário de reafirmar suas crenças e entender as armadilhas que podem estar sendo preparadas. E já que mencionamos a importância de reforçar sua fé, vamos olhar para o passado e entender como o comunismo sempre tentou silenciar o cristianismo. Esse entendimento é essencial para que você saiba exatamente contra o que está lutando. A história nos mostra como regimes comunistas sempre procuraram eliminar a influência da religião. Desde a Revolução Russa, quando igrejas foram destruídas e sacerdotes perseguidos, até os dias de hoje em alguns países onde o cristianismo ainda é considerado uma ameaça ao Estado. Mas o que motivava esses líderes comunistas a reprimir tão severamente a fé das pessoas? Simples, a religião oferece algo que o comunismo nunca pode oferecer: liberdade espiritual. Olhando para o passado, vemos que os regimes comunistas enxergavam a religião como um obstáculo à construção de uma sociedade controlada. A fé cristã oferece esperança e liberdade, duas coisas que um regime comunista dificilmente pode tolerar. Na União Soviética, por exemplo, a religião foi perseguida implacavelmente porque dava às pessoas uma fonte de poder que não vinha do Estado. E não é curioso que, quanto mais tentavam acabar com a fé, mais ela crescia em muitos corações? E essa repressão não se limitou apenas ao cristianismo. Outras religiões também sofreram nas mãos do comunismo, mas o cristianismo, com sua mensagem de redenção e liberdade, parecia ser o alvo principal. Um exemplo claro foi a perseguição aos cristãos na China durante a Revolução Cultural. Igrejas foram fechadas, Bíblias queimadas, mas mesmo assim, a fé continuou viva. Isso não te inspira a fortalecer sua fé em tempos de dificuldade? Você deve estar se perguntando por que regimes comunistas são tão obcecados em destruir a religião. Vamos explorar as razões pelas quais o comunismo vê a religião como sua maior inimiga. Você vai se surpreender com as respostas. No coração da ideologia comunista, há uma crença de que o Estado deve ser supremo. Nada pode ser maior ou mais importante do que o governo. E, naturalmente, isso coloca a religião em rota de colisão com o comunismo. Afinal, a fé cristã nos ensina que existe algo muito maior do que qualquer governo humano, o próprio Deus. Essa é a verdadeira raiz do conflito entre comunismo e religião. A religião oferece algo que o comunismo não pode controlar: uma conexão pessoal e direta com Deus. Enquanto o comunismo promete igualdade e prosperidade por meio do controle total do Estado, a fé cristã promete liberdade, esperança e salvação que não dependem de nenhum governo. Isso cria um conflito direto, porque o comunismo não tolera a concorrência. Para eles, é tudo sobre poder e controle. É exatamente por isso que o comunismo sempre enxergou a religião como uma ameaça. Ela dá ao povo um senso de autonomia, de liberdade espiritual que nenhuma ideologia comunista pode permitir. É uma ameaça ao domínio completo do Estado. E é por isso que, desde o início, o comunismo tentou, de todas as maneiras, erradicar a fé. A religião, para eles,
representa uma forma de resistência que não pode ser silenciada. Mas a fé cristã é algo muito mais profundo do que uma simples crença. É uma força que alimenta a resistência contra qualquer tentativa de controle. Como a fé pode se manter forte, mesmo em meio às mais severas repressões comunistas? Quando olhamos para a história, vemos incontáveis exemplos de pessoas que, apesar de toda a repressão, mantiveram sua fé firme e inabalável. Pense nos cristãos que viveram na União Soviética, ou nos mártires que deram a vida durante o regime comunista na China. Essas pessoas enfrentaram perseguições brutais, e ainda assim, sua fé não apenas sobreviveu, ela floresceu. Isso nos mostra que, por mais que o comunismo tente reprimir, a fé tem uma força que não pode ser apagada. Mas de onde vem essa força? Vem da certeza de que, por mais que o homem tente controlar o mundo, Deus está no comando. Aqueles que mantêm sua fé firme em tempos de perseguição entendem que há algo maior do que qualquer governo ou regime. Eles sabem que sua verdadeira cidadania está no céu, e é isso que lhes dá a coragem para enfrentar qualquer desafio. E sabe o que é mais inspirador? Você também pode ter essa força. E como podemos aplicar isso na nossa vida? A resposta é simples: fortalecer a fé todos os dias. Isso pode ser feito por meio da oração, da leitura da Bíblia e da participação na comunidade religiosa. E não precisa ser complicado. Separar alguns minutos do seu dia para conversar com Deus já faz uma diferença enorme. Imagine como sua fé pode crescer ao longo do tempo com esse simples hábito diário. Agora que você já entendeu de onde vem essa força inabalável, é hora de olhar para como o catolicismo prepara seus fiéis para resistir às pressões externas, especialmente em tempos de perseguição. Afinal, a fé não é apenas individual, mas também coletiva. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, sempre teve um papel central em guiar seus fiéis durante tempos de perseguição. Desde os primeiros cristãos até os dias de hoje, a Igreja ensina seus membros a resistir não apenas fisicamente, mas espiritualmente, às pressões de sistemas que tentam destruir a fé. Um dos maiores exemplos disso foi São João Paulo II, que cresceu sob o comunismo na Polônia e, mais tarde, ajudou a derrubar o regime sem pegar em armas, mas sim com fé e oração. Mas como o catolicismo prepara seus fiéis para resistirem ao comunismo e à perseguição religiosa? A resposta está nos ensinamentos de Cristo, que nos dizem para não temermos aqueles que podem destruir o corpo, mas sim aquele que pode salvar a alma. A Igreja ensina que a verdadeira força não vem das circunstâncias externas, mas da fé em Deus. Esse é o maior escudo que qualquer pessoa pode ter contra um regime opressor. E é claro, a Igreja também nos oferece ferramentas práticas para fortalecer essa fé: a missa, os sacramentos e a oração. Participar da Eucaristia, por exemplo, é uma maneira de renovar nossa força espiritual e nos preparar para enfrentar qualquer adversidade. E que tal começar a semana assistindo à missa de domingo com sua família? Isso é algo que vai fortalecer não apenas sua fé pessoal, mas também a de todos à sua volta. Hoje em dia, o comunismo não precisa mais queimar igrejas ou prender sacerdotes para enfraquecer a fé. Ele encontrou maneiras muito mais sutis de fazer isso, infiltrando-se na cultura, na educação e nas mídias sociais. As ideias comunistas estão sendo disseminadas de forma tão discreta que, muitas vezes, nem percebemos. E o pior de tudo? Elas estão moldando as mentes das próximas gerações, afastando-as cada vez mais da fé. Como o comunismo faz isso? Simples, ele se disfarça de ideologias atraentes para os jovens, prometendo igualdade e justiça social. Mas, por trás dessas promessas, está uma agenda que tenta afastar as pessoas da religião. Por exemplo, vemos cada vez mais conteúdos na internet que criticam a religião como algo ultrapassado ou opressor. E, se não estivermos atentos, nossos filhos podem acabar absorvendo essas ideias sem nem perceber. Então, o que podemos fazer para proteger nossas famílias? A resposta é fortalecer a fé dentro de casa. Incentivar a leitura da Bíblia, participar de grupos religiosos e, acima de tudo, conversar abertamente sobre esses temas com nossos filhos. Se eles entenderem a verdadeira essência da fé, será muito mais difícil para essas ideologias penetrarem. Você pode começar hoje, assistindo a este vídeo com sua família e discutindo os pontos levantados aqui.
Se há algo que podemos aprender com a história, é que a fé cristã sempre foi fortalecida pela oração e pela comunhão. Essas duas práticas são o coração da vida espiritual e nos dão o combustível necessário para enfrentar qualquer adversidade. A oração, em particular, é uma conversa direta com Deus, uma oportunidade diária de renovar sua fé e pedir por orientação e força. E a comunhão? É o momento em que nos conectamos com os outros membros da nossa fé, criando uma rede de apoio inabalável. Imagine a diferença que isso pode fazer em sua vida. Separar alguns minutos do seu dia para orar pode parecer um pequeno gesto, mas o impacto é enorme. Ao fazer isso, você está não apenas fortalecendo sua fé, mas também se preparando para qualquer desafio que o mundo possa colocar à sua frente. E quando falamos de comunhão, pense na importância de se envolver ativamente na sua comunidade religiosa. Seja participando da missa, de um grupo de oração ou até mesmo de eventos beneficentes, a comunhão nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. E não pense que precisa fazer isso de uma forma complexa. Pode começar simples, com orações curtas pela manhã ou à noite. Convide sua família para participar também. Assim, todos juntos, podem fortalecer sua fé e criar uma resistência que nenhuma ideologia pode abalar. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica tem sido uma defensora incansável da liberdade religiosa. Mesmo diante de regimes que tentaram erradicar a fé, a Igreja nunca recuou. Pelo contrário, ela se fortaleceu. Isso porque a Igreja sabe que a liberdade de praticar a fé é essencial para a dignidade humana. Não é à toa que muitos dos grandes defensores dos direitos humanos eram católicos fervorosos, como Madre Teresa de Calcutá e São João Paulo II, que desafiou o comunismo na Polônia. Mas como a Igreja defende essa liberdade nos dias de hoje? Primeiro, por meio de sua voz global. O Vaticano é uma das poucas instituições que ainda defendem abertamente o direito à liberdade religiosa em todo o mundo. E, além disso, a Igreja oferece apoio espiritual e moral àqueles que são perseguidos por sua fé, seja em países comunistas ou em qualquer outro regime opressor. E você, como parte dessa grande comunidade de fé, tem um papel importante a desempenhar. Pode começar apoiando causas que defendem a liberdade religiosa e, mais importante, praticando sua fé abertamente. Quando você faz isso, está enviando uma mensagem poderosa ao mundo. Sua fé é inabalável e não será silenciada por nenhuma ideologia. Chegamos então a uma grande questão: o comunismo pode realmente derrotar a fé cristã? Pode o comunismo, ou qualquer outra ideologia, realmente derrotar a fé cristã? A história nos dá uma resposta clara: não. Por mais que regimes comunistas tenham tentado, a fé cristã não apenas sobreviveu, como floresceu. O que vemos é que, quanto mais a fé é testada, mais forte ela se torna. Isso nos lembra que a fé é algo indestrutível, porque não depende das circunstâncias externas. Depende de uma conexão pessoal e profunda com Deus. E se olharmos para os países onde o comunismo tentou erradicar a religião, veremos um fenômeno curioso: as igrejas subterrâneas. Quando a fé foi proibida publicamente, ela floresceu em segredo, com cristãos se reunindo em casas, cavernas e outros lugares para continuar praticando sua fé. Isso nos mostra que, mesmo quando a fé é atacada, ela encontra maneiras de resistir e sobreviver. E você? Como pode se preparar para esse tipo de resistência? A resposta está em fortalecer sua fé diariamente. Não espere pela perseguição para começar a orar mais, a estudar a Bíblia ou a se envolver com sua comunidade religiosa. Comece agora, para que, quando o momento de desafio vier, você já esteja preparado. Agora que você já sabe como o comunismo tenta abalar a fé cristã e, mais importante, como fortalecer suas crenças, é hora de agir. Não deixe sua fé ser silenciada. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo que fortalece sua fé e seu conhecimento. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e juntos resistiremos a qualquer ideologia que tente apagar a luz de Deus em nossas vidas.